Juventude no mundo que nada faz sentido. É um dos textos mais conhecidos do livro de Eclesiastes. Então abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Nós leremos desde o versículo 7 e vamos adentrar o capítulo 12 até o versículo 8. Então Eclesiastes 11, a partir do versículo 7, e vamos até o 12 e 8. Nesse primeiro momento vamos ler até o final do capítulo 11. Depois a gente vai adentrar o capítulo 12. Nós temos uma particularidade na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, é que nossa igreja ela é formada de jovens. E mesmo aqueles mais experientes são muito jovens, não é, Violinda? Muito jovens que estão aproveitando a vida. E estamos então aprendendo um tema que é muito importante para nós. Um tema que Salomão tem o intuito de aconselhar. Ele é um rei sábio, um rei já em sua velhice, nos seus últimos dias, que aproveitou muito da vida, que fez muita escolha errada, e agora ele quer nos ensinar o caminho correto. Então eu quero chamar a atenção, mesmo você que não se considera um jovem, porque já está aí na idade adulta, ou para lá da idade adulta, preste atenção nesses ensinamentos, porque este conselho é para a juventude, mas é para todos nós. Enquanto estivermos vivos, este conselho, ou estes conselhos, serão 3, são importantes para nós. Então, nós vamos aprender muito hoje, e a temática de toda a nossa série é Nada Faz Sentido. Então é juventude no mundo que nada faz sentido. Agora eu explico esse tema. Vamos começar a leitura então. O texto diz: doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, o nosso aprendizado nesta noite, ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Me dê força, ó Pai, para concluir esse sermão, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, já introduzindo e trazendo um pouquinho do contexto, há nesse texto que nós acabamos de ler uma moldura, igual um quadro, moldura que coloca de um lado e de outro. Então aqui no versículo 8 nós temos uma ênfase, no versículo 8 que nós lemos, que tudo quanto sucede é vaidade. Na NVI nós lemos o seguinte: tudo que está por vir não faz sentido. E lá no último versículo que nós iremos estudar esta noite, que é o versículo 8 do capítulo 2, também é dito a mesma coisa. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou na NVI, que é uma versão mais moderna, é dito tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. O que Salomão está fazendo aqui? Ele está colocando o tema do livro todo. Nada faz sentido, tudo é vaidade. A expressão vaidade traz a ideia de vapor. É algo que é passageiro, algo que se dissipa. Por isso ele usa muito essa expressão vaidade, porque ele está fazendo essa reflexão do ponto de vista humano. E ele quer que nós vejamos esse ponto de vista humano, sem Deus, como algo que não faz sentido. Se não colocarmos Deus nessa história, não vai fazer sentido. E nós vamos entender isso no último ponto. É isso que ele está falando. Por isso o tema desta noite é juventude no mundo que nada faz sentido. No meio dessa moldura, nada faz sentido no versículo 8 do capítulo 11, nada faz sentido no capítulo
12, versículo 8, no meio desse nada faz sentido, nós temos o quê? Conselhos para jovens, conselhos de um rei velho, conselhos de um rei experiente, para que os jovens vivam as suas vidas de tal e tal forma, a desfrutar da vida, aproveitar a vida, mas temendo ao Senhor. Vamos lá, vamos ver esses conselhos então. O primeiro conselho é este: desfrute os dias da sua vida, sem se esquecer que muitos dias ruins virão. Isso está aí no começo da passagem que nós lemos, versículos 7 e 8, que diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que um homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O texto começa dizendo uma coisa boa. O texto começa num tom legal. É diferente de outros textos de Eclesiastes. Quando nós lemos Eclesiastes, parece que é um texto muito pessimista. Mas ele começa com uma palavra legal aqui. Ele começa dizendo, olha só que interessante: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ele está dizendo, a luz, o sol, é agradável. É bom estar na luz, é bom estar no dia, é bom aproveitar a luz do sol. O que ele quer refletir aqui não é meramente na luz do sol, mas são nas coisas agradáveis da vida, na bondade da vida. Ele está nos mostrando, por mais que essa vida é uma vida de sofrimento, que ele já falou de injustiça, ele já falou sobre isso, nós já estudamos. Uma vida que o final é a morte, ele vai falar, mas ele também já falou. Ele está querendo que nós reflitamos no seguinte: por mais que a vida tenha todos esses desafios, ainda assim é algo doce, é algo agradável, é bom ver a luz do sol. Imagina a luz do sol naquela praia linda lá de Natal, né, Heloísa? Já pensou? A luz do sol na praia lá em Maragogi, doce é a luz do sol. Podemos pensar a luz do sol também aqui, lá na praia do Rio Quente. Doce é ver a luz do sol, aproveitar a vida. E meus irmãos, nós precisamos entender que a vida, ela tem muitas coisas boas a serem aproveitadas. Não podemos viver os nossos dias de maneira pessimista. É assim que Salomão está iniciando. Ele é contra essa ideia, ele é contra a ideia de você viver a vida de uma maneira moribunda, pessimista o tempo todo, triste o tempo todo. Ele está dizendo, preste atenção, há coisas boas. E aí ele vai continuar. Ele vai dizer que devemos nos regozijar em nossos dias, mesmo que sejam muitos. É isso que está no versículo 8, a primeira parte. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Por que ainda? Viver muitos anos não é uma coisa boa? Para nós, sim. Agora, naquela época, a vida, o viver muitos anos, significa viver muitos anos de sofrimento, de dor. Há hoje quem pensa dessa forma, que não é bom viver muitos anos. Por isso que ele coloca, olha, ainda que o homem viva muitos anos, ou seja, vai viver muitos anos sofridos, mas se regozije em cada um dos seus dias. É uma ordem. Ele está dizendo, aproveite os seus dias, se alegre nos seus dias, regozije-se nos seus dias. E por quê? Porque viver mais tempo é mais tempo para desfrutar das coisas boas, da luz, do sol, como nós vimos. É mais tempo para desfrutar das bênçãos de Deus. Por quê? Porque mais dias é mais tempo para servir a Deus, mais tempo para servi-lo e para viver para a sua glória. E por quê? Porque mais dias é mais tempo para louvá-lo. Louvá-lo porque ele criou a luz. Quem fez a luz que é doce e agradável aos olhos? O que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz que Deus é a luz, que Deus habita em luz inacessível. Então louve a Deus. Lá em Malaquias tem uma profecia linda sobre Jesus que diz, nascerá o sol da justiça. Falando de Jesus, Jesus é o sol da justiça, agradável aos olhos, trazendo salvação nas suas asas. Então Jesus é este sol da justiça. Em João 8,12, o próprio Jesus diz, olha só,
eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Talvez você entrou aqui, você é jovem, você é adulto, você já experiente na melhor idade. Talvez você entrou aqui em trevas, triste, angustiado, com coração carregado. E eu estou dizendo para você, doce é a luz. E existe uma luz que é a grande luz da nossa vida, que é Jesus Cristo, o sol da justiça. E Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Agora existe um problema, nosso coração pecaminoso. Lá em João, capítulo 3, versículo 19, Jesus está falando a Nicodemos. E lá, falando a Nicodemos, Jesus diz o seguinte: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Doce é a luz. Nós estamos sendo chamados a desfrutar da luz, a desfrutar das coisas boas da vida, mas nós amamos as trevas. Parece que o nosso coração gosta de ficar amargurado, gosta de ficar triste, gosta de ficar angustiado, gosta de ficar murmurando, vitimizando, com autopiedade. E Salomão está dizendo, desfrute da vida, porque se Deus está te dando muitos anos, mais ou menos em outubro deste ano, eu completei 10 mil anos de vida. Quem faz esse cálculo, eu não sei, eu fiz. Então, mais ou menos em outubro, 10 mil dias de vida, né? Falei anos? 10 mil dias de vida. 10 mil dias de vida. Completei. 10 mil dias é muitos dias. Não é? Você já pensou quantos dias de vida você tem? Às vezes a gente fica só no ano. 10 mil dias é muito. Você está desfrutando dos seus dias? Você tem prazer nos seus dias? Agora Salomão, ele é sincero, ele não deixa de ser sincero. Por mais que ele diz que nós devemos desfrutar dos dias, e dá vários motivos, porque a luz é boa, porque a vida é boa, mas ele diz que nós não devemos deixar de nos lembrar que há dias de trevas, porque serão muitos, ou seja, dias ruins. Devemos então nos lembrar, finalzinho do versículo 8, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, tudo que sucede é vaidade. Então, todos nós sofreremos perdas, sofreremos decepção, injustiça, tristeza, enfermidade. Isso é natural da vida. Isso é algo para todo mundo que estiver vivo. Não pense que é só com você que acontecem coisas ruins. Não é assim que funciona. Todos vão sofrer por causa do pecado mesmo, por causa deste mundo estar em corrupção, em rebelião contra Deus. Apesar de Cristo já ter nos perdoado, ainda assim vivemos neste mundo de sofrimento. Aqui o pregador Salomão não está confuso, ele está muito lúcido. Ele está dizendo que dias ruins virão, e isso é uma forma até de nós nos alegrarmos mais nos dias bons, não é verdade? Quando você sofre um dia ruim, um ano igual ao ano de 2020, você se alegra com um ano igual de 2019, se alegra com um ano igual de 2016, foi um ano ruim de 2016, o início da crise, nós sofremos crise financeira, muitas pessoas perderam o emprego, mas se compara com o que nós estamos vivendo agora? Não, então nós nos alegramos, é isso que Salomão está dizendo, olha, muitos dias serão trevas mesmo, vai haver sim sofrimento. Quando a velhice chegar, ele vai falar, vai haver doenças e enfermidades, então se alegre com seus dias, e saiba que vai haver dias de trevas, desfrute ao máximo, ele está instruindo aqui a desfrutar ao máximo, enquanto pudermos. O que ele está dizendo aqui é o que o salmista, no Salmo 118, 24, nos ensina, é um salmo para você iniciar o dia. Olha só, anota esse salmo, Salmo 118, 24. Amanhã, quando você acordar, você lê ele e inicia o seu dia com ele. O salmo diz o seguinte: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Então desfrute, sabendo que haverão dias trevas sim, mas o Senhor é o nosso Deus. E então desfrute, porque a vida é um vapor.
desfrute antes que ela se dissipe. É mais ou menos isso que ele está falando no final. Tudo quanto sucede é vaidade, ou seja, tudo quanto há de vir é vapor. Então desfrute, a vida é passageira, a vida é transitória, desfrute, sabendo que virão dias ruins, mas desfrute para a glória de Deus. Amém? Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é: aproveite a sua juventude com alegria. É interessante que todos os conselhos vão indo na mesma ideia. Na verdade, esse primeiro conselho, ele traz a nós um entendimento do que virá depois. E agora ele volta especialmente para a juventude, porque o conselho anterior não era apenas para a juventude. Se vocês observarem, ele fala de um homem que vive muitos anos. Então pode ser uma pessoa de 80, 90, 100 anos, 10 mil anos. Pode ser uma pessoa de qualquer idade. Ele está dizendo: regozije-se. Agora ele vai falar especialmente para o jovem. Você jovem, alegre-te. Olha só. Então, alegra-te na juventude, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. O ponto aqui é: aproveite a sua juventude com alegria, mas sem perder a integridade. Aproveite com alegria, mas sem perder a integridade. Ele inicia dizendo: alegre-se, recreie, satisfaça o coração e agrade os olhos. Então ele usa vários verbos aqui para mostrar que nós precisamos desfrutar. Alegria, olha que legal. Recrear, né? A ideia de recreio, né? Que coisa legal, né? Quando criança, a melhor coisa que existe para uma criança no colégio é o quê? É o recreio. Não é a aula de matemática, mas é poder ir lá para o parquinho e tal, e brincar, não é? Então recreie o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Mas calma aí, Salomão aqui está dando uma carta branca. Salomão aqui, ele está indo contra a lei mosaica que diz: não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, conforme Deuteronômio 29, 19. Lá em Deuteronômio 29, 19, em Números capítulo 15, versículo 39, é dito para nós não seguirmos o coração nem os olhos. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, corrupto, e os nossos olhos vai querer a soberba da vida. É o que João diz em 1 João capítulo 3. Ele diz lá que nós devemos fugir da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Eu posso ou não posso seguir meu coração? Claro, Salomão não está dizendo para eu seguir o meu coração corrupto. Salomão não está dando uma carta branca para os jovens pecarem à vontade, para fazerem os pecados da mocidade porque tudo bem. Não. E como nós vemos isso? A sequência do versículo. Ele diz: sabe, porém, que Deus pedirá contas. Sabe, porém, que de todas estas coisas, do alegrar, do recrear, do andar pelo caminho que satisfaz o coração e do agradar aos olhos, estas coisas Deus te pedirá contas. Então ele coloca Deus em jogo, a justiça de Deus em jogo. Para quê? Para que nós entendamos que precisamos ter integridade. Ele está ensinando então jovens sim a desfrutar da vida, mas de uma maneira inocente. Não da maneira pecaminosa, não é em festas, em raves, em promiscuidade, em impureza, em relações sexuais, nada disso. Em drogas, em bebidas, nada disso. Isso é pecado, a Bíblia condena. Ele está dizendo: desfrute da vida com moderação, sabendo que Deus está acima de tudo, sabendo que Deus é o justo juiz que pedirá conta, ou que pedirá contas de tudo que nós fazemos. A palavra juízo aqui denota o último dia, e significa então que tudo que nós fazemos importa para a eternidade. Isso é muito forte, presta atenção. Tudo que nós fazemos importa para a eternidade. Você tem essa convicção? Tudo que nós fazemos, aquele futebolzinho que você joga, aquela Fórmula 1 que você assiste, aquele filme, série que você anda assistindo,
Tudo o que você faz, aquele videogame que você joga, tudo o que você faz importa para a eternidade. A forma que nós gastamos o nosso dinheiro, a forma que nós usamos o nosso corpo, a forma que usamos o nosso tempo, que decidimos em relação ao futuro e aos nossos relacionamentos, tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Aqui eu estou citando Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4,13 diz que tudo está claro aos olhos dele. E lá em Hebreus, a solução está ali. Aqueles que têm o sumo sacerdote Jesus Cristo, versículo 14. Aqueles que têm o sumo sacerdote Jesus Cristo, Hebreus 4,14, esses não precisam temer, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe as nossas fraquezas. Agora, aqueles que não têm Cristo como sumo sacerdote, esses precisam tomar cuidado, porque tudo está diante de Deus. Não estou dizendo que nós não precisamos tomar cuidado, nós precisamos buscar ter integridade também. É isso que a Bíblia nos ensina. E então, o salmista, ele pergunta lá no Salmo 119, versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, integridade sempre vem por meio da palavra de Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que está sendo perdido o valor, é essa questão da exposição da palavra. Os jovens não gostam mais disso. Na verdade, o nosso mundo não gosta mais disso. De alguém explicando a palavra, versículo por versículo, ensinando os detalhes. Isso não é prazeroso. Dá de se notar, por que não estamos lotados aqui? Se hoje nós temos ceia, se hoje nós estamos expondo a palavra do Senhor, se estamos divulgando ao mundo afora, éramos para termos mais de 1.000 pessoas aqui. Mas onde estão mais de 1.000 pessoas? Aonde a mensagem é: você é o melhor de si, você se autorrealizará. Não a Bíblia. Mensagens vazias, mensagens que vai conduzir muitos para o inferno, jovens indo a passos largos para o inferno. Por quê? Porque a maneira de observar puro o seu caminho é guardando a palavra de Deus, é através da fé em Cristo Jesus. Então valorize isso, em nome de Jesus. E o texto continua, um conselho muito importante para nós, é para remover, o versículo 10 é muito lindo. Remova, afaste de ti, do teu coração, o desgosto, e remove da sua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Olha que interessante. Aqui, o Walter Kaiser Jr. diz para nós acabarmos, ou acabe com toda tristeza, com toda lamúria, choradeira e toda melancolia sombria. As pessoas devem estar livres desses danos ao homem interior que tão rapidamente paralisam a alegria da vida. Acabe, arranque do seu corpo. Você é jovem, você tem toda a vida. Ah, pastor, mas eu sofri tal injustiça. Tira isso do coração, tira a desilusão, tira a mágoa, tira o rancor, tira o sentimento ruim, tira o desânimo, tira também a depressão. Manda embora essas coisas. A angústia, a preocupação, a ansiedade. Vivemos num mundo que os jovens estão saturados, ansiosos. Jovens tendo burnout, síndrome de burnout, que é a estafa emocional e física, um negócio que dava em gente mais de 60 anos. Jovens de 20, 23, 24, 25 anos tendo burnout. Não! Joga fora, joga em Cristo. Olha, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque o texto está nos ensinando a remover essas angústias, essas tristezas. Eu sei que alguns casos não são fáceis, precisa de medicamento, precisa de atendimento profissional, mas busque, lute contra isto, em nome de Jesus, e saiba que o melhor remédio de todos é entregar para o Senhor através da oração. Sobre a ansiedade, Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, um texto bem conhecido de nós. Ele diz: não andeis ansiosos, preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha a relação. Não andem ansiosos,
Como? Orem. Orem. Quanto tempo você passa orando? Você quer combater a ansiedade? Joelho no chão. Quantos minutos, pastor? Horas. Não é minutos. É horas. É 1 hora, é 2 horas, é 3 horas por dia. Quanto tempo você passa de joelho no chão? Como você quer vencer a ansiedade orando? Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa tudo. Ok, amém. Não consegue nem falar, nem externar. Aí sim, aí realmente não tem como. Vai viver ansioso, preocupado, porque a vida depende de você. Oração é um meio de dependência, de entregar para Deus. Você está dizendo, não depende de mim, eu vou me livrar desse peso, desse fardo. Não depende de mim, eu sou finito, eu não dou conta. Então entrega para Deus. Acabou, é Ele que sabe. E aí é maravilhoso, porque aí é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o sol da justiça. Então ore, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Então, jovem, ore mais, remove a dor, remova o desgosto. É legal porque a gente pode continuar isso daqui. Remova a vitimização e a autopiedade. Olha, se tem uma coisa que a nossa cultura tem influenciado, talvez a cultura ocidental como toda, ou só a cultura brasileira, ou só a cultura goianiense, não sei, mas eu tenho visto isso demais, inclusive em mim mesmo, que é a tal da vitimização da autopiedade, que é assim... mas eu sou a vítima. Mas você não sabe o que aconteceu comigo. Não, tira isso do seu coração, meu irmão. Senão você vai ficar com amargura, com rancor. Nós somos pecadores e falhos. Tudo que acontece conosco é por causa que nós somos pecadores e falhos. Se tem coisa boa acontecendo conosco, glória a Deus. Glória a Deus. Porque o que nós merecemos é só justiça e condenação. Olha, meus irmãos, nunca uma sociedade sofreu tão pouco, nunca uma geração sofreu tão pouco igual a nossa geração, e nunca uma geração sofreu tão pouco e foi tanto traumatizada pelo pouco que ela sofreu. Antigamente era muito pior. Mas eu não quero dizer que nós somos fracos emocionalmente mesmo, pastor, que isso é autopiedade. Então não caia nisso. Coloque diante de Deus em oração. Se livra da autopiedade e da vitimização. Você não é a vítima, não precisa de autopiedade, inclusive é pecado. É pecado a autopiedade. Coloque diante de Deus e glorifique a Deus em nome de Jesus. Por quê? Por que nós precisamos nos alegrar, desfrutar da vida, afastar e remover a dor e o sofrimento? Porque a juventude e a primavera da vida são passageiras. Olha que bonita, a primavera da vida, né? A primavera da vida é a idade que está o Samuel, o Renê e o Rafael, né? E a Jordana. Primavera da vida, entrando na adolescência, começando agora a desfrutar dessa fase maravilhosa que é a adolescência, que para os pais é bem difícil, né? Mas para os adolescentes é maravilhosa. Remove então, porque a primavera da vida passa. Quando você vê, você já está com 30, 40, 50, 60 anos, e você desperdiçou com o quê? Com rancor, com raiva, com ira. Remove isso do seu corpo em nome de Jesus. E por fim, o último ponto é: lembre-se do teu Criador enquanto jovem, pois a velhice e a morte chegarão. Esse é o principal ensino desta noite. Então preste bastante atenção. Talvez você esteja um pouquinho cansado já e tal, está um pouco calor, eu sei. Se Deus quiser, semana que vem vai funcionar esse ar-condicionado, já está quase tudo certo. Está um cheiro de comida subindo aqui, então a gente está meio com fome. Mas presta atenção que agora vem o grande ponto. O grande ponto de tudo. Porque nós falamos, aproveite os seus dias, desfrute com alegria da sua juventude. Mas o grande ponto é o quê?
lembre-se do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, versículo 1, capítulo 12. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aqui o pregador está nos ensinando a ter uma vida centrada em Deus. E esta vida centrada em Deus deve ser a nossa prioridade. Quando ele fala lembra do Criador, ele não está dizendo aqui, como a Kinder nos fala, ele não está dizendo um ato superficial, ou um ato meramente mental. Se lembra, lembrei, acabou, esqueceu, só lembrar de vez em quando. Não, ele está falando, abandone toda a sua pretensão, a sua autossuficiência e se entregue a Ele. Lembrar do seu Criador é se entregar a Ele. O que é pretensão? O que é autossuficiência? O jovem, ele se acha super-homem, é forte, não adoece, come de tudo e não passa mal, né? Consegue fazer todas as coisas, etc e tal, corre, caminha, não é? Inclusive muitos jovens acham que são mais inteligentes, mais fortes do que os próprios pais, e desconsideram os pais mais velhos. Isso é pretensão, isso é ser arrogante, soberbo, isso é se achar autossuficiente. Tome cuidado com isso. A Bíblia nos ensina o seguinte: renuncie à sua autossuficiência e lembra de Deus, se entregue para Deus, creia em Deus, seja Ele o Senhor e Salvador da sua vida. É isso que está dizendo aqui, nos dias da tua mocidade, que Deus seja o seu Senhor, que Ele seja o seu tudo, que Ele seja a sua força, que Ele seja o seu esteio, que Ele seja o seu alicerce, nos dias da mocidade, quando você tem mais vigor e você se acha mais um super-homem, o seu próprio Deus, o cara, ou a cara, não sei. Não, entrega para Deus. Deus é o Senhor da minha vida. É isso que ele está dizendo aqui. E é interessante que é somente quando Deus é o Senhor da nossa vida que somos capazes de aproveitar os dias, mesmo que hajam dias de trevas. Somente quando o Senhor é Senhor da minha vida ou da nossa vida é que somos capazes de desfrutar a juventude com integridade. Porque se o Senhor não é Senhor da minha vida, eu vou desfrutar a juventude, mas de maneira mortal. Tudo que eu faço para desfrutar vai me trazer remorso, vai me trazer dor. Converse com jovens do mundo, jovens que se embebedam, que vão às festas. Perguntem se depois das festas, das bebedices, dos pecados, das promiscuidades, eles têm um sentimento de paz. Não tem. Sentimento de dor, de sofrimento, de angústia, de vazio. Porque os prazeres do mundo só traz isso. Só traz angústia, vazio e dor para a alma. Então, somente quando o Senhor é Senhor das nossas vidas, somente quando a nossa vida está centrada na glória de Deus, aí sim dá certo. Olha que charge legal. Isso aqui já circulou várias vezes no Facebook, e eu trouxe aqui só para os irmãos darem uma olhada. Isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Aqui nós temos uma primeira que diz: jovem demais para pensar em Deus. Depois nós temos autossuficiente demais para pensar em Deus. Um camarada aí com seu dinheiro, com seu sucesso. Depois nós temos feliz demais para pensar em Deus. O cara casado, né? Feliz demais é o cara casado. Depois nós temos ocupado demais para pensar em Deus. Depois nós temos um camarada dormindo lá, cansado demais para pensar em Deus. E por fim, tarde demais para pensar em Deus. A vida passa. Por isso que Salomão ele diz: olha jovem, olha moço, olha moça, juventude, lembre do teu Criador no dia da tua mocidade. É no dia da tua mocidade, porque o tempo passa. Não deixe para depois, porque esse depois não chegará.
Nós sempre damos desculpas, nós sempre falamos o seguinte: olha, quando eu tiver tanto dinheiro, aí eu vou buscar mais a Deus. Não, quando eu tiver um carro, aí eu vou mais à igreja. Não, quando eu tiver casado aí com a minha esposa, eu vou servir a Deus de tal e tal forma. Não, quando eu tiver filhos, aí sim eu vou fazer isso para Deus. Não, quando eu tiver não sei o quê, eu vou parar de trabalhar 24 horas e esquecer de Deus, e aí eu vou buscar a Deus. Esse quando nunca chega. É ilusório, é desculpa. É a desculpa do pecado, de um coração não regenerado, de um coração que precisa se converter ao Senhor, crer verdadeiramente e fazer o Senhor o seu Senhor e Salvador, de abrir mão da autossuficiência e entregar para Deus. Cuidado. Salomão, ele fala sobre isso. Tem uma hora que é tarde demais. Ele vai dizer isso na sequência do texto. No próprio versículo 1 ele vai dizer: olha, antes que venham os maus dias, ou seja, os dias da velhice, e esses anos que você vai dizer, não tenho neles prazer. E aí ele vai continuar no versículo 2, trazendo um poema do envelhecimento. É um poema lindo. É um poema que ele mostra que nós envelheceremos, pois a velhice chegará. Ele diz: antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas no esplendor da sua vida. Então o sol vai escurecer, você não vai enxergar, vai ter uma hora que vai enxergar bem pouquinho. E se tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia que tremerem os guardas da casa, os teus braços, quando os seus braços, que hoje é forte, se tornar moles, flácidos, e você não conseguir levantar nem mais uma cadeira de plástico, e que se encurvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. Usar dentadura, você não consegue comer nem uma picanha. Não, picanha dá, né? Não consegue comer aquela ponta de peito dura. E aí você, porque você está usando dentadura. Os moedores se cessaram. Os moedores da boca, por já serem poucos, e escurecerem os teus olhos nas suas janelas, você não conseguir enxergar, ter catarata, seja lá o que for. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, não conseguir falar. E o dia em que não puderes falar em voz alta, e te levantares a voz das aves em todas as harmonias, filhas da música te diminuírem, não conseguir ouvir. Olha só, o dia que você não conseguir ouvir, o texto continua. E como também, quando temeres o que é alto. Olha só, o temor chegar no coração, você não conseguir nem mais subir uma cadeira, subir uma escada, porque você teme o que é alto. Quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres o cabelo, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, você não ter mais vontade de comer e não sentir mais gosto, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Aqui já está falando da morte. Viu? É um poema do envelhecimento. Ele está usando figuras, metáforas, para nos mostrar: a velhice vai chegar. Então preste atenção, jovem. Louve a Deus, busque a Deus na sua juventude, a velhice vai chegar. E ele continua então dizendo, não apenas a velhice vai chegar, mas também a morte virá. E a morte é o fim. E é isso que nós vemos aqui nos versículos 6. São também figuras da morte. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então olha só, o final de tudo vai ser o quê? A morte. O que é? Ele diz aqui, primeiro a lamparina que cai e quebra. Caiu, quebrou, acabou, morte. É como os nossos ditados, né? Os nossos ditados só são mais ruins. Bater as botas. Ele aqui fala, a lamparina cai e quebra. A corrente de prata se arrebenta. O pote de barro se despedaça. Então o pó volta à terra e o espírito a Deus. Esse é o fim de todos. Por isso nós precisamos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero concluir
trazendo uma palavra muito importante de esperança. Eu quero pedir para vocês abrirem comigo aí as suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 14 a 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 14 a 18. Que esperança nós temos em tudo isso? O Salomão, ele termina dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele está dizendo, a vida é transitória, tudo passa, tudo é vapor. Parece que não faz sentido a vida se não colocarmos Deus na equação. Tudo vai passar. E aí nós temos uma conclusão maravilhosa, uma esperança do Evangelho eterno. E essa esperança está em 2 Coríntios 4, 14 a 18, que diz: sabendo que aquele que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Aleluia. Olha só, Salomão, ele encerrou dizendo que o pó vai para a terra, e o espírito para Deus. Isto é morte. Morte é separação do corpo e da alma. Mas nós não ficaremos mortos. A Bíblia está dizendo neste versículo que nós iremos ressuscitar. Então vai ter sim um período que a alma vai ficar lá com Deus, guardada lá com Deus, o corpo vai ficar no pó, mas no dia da vinda de Jesus, isso vai retroceder. Haverá ressurreição. A alma vai voltar para o corpo, mas não é para qualquer corpo. É para um corpo glorificado. É para um corpo que não haverá mais morte. É para um corpo que não haverá mais corrupção. Então essa é a nossa esperança do eterno. É por isso que nós devemos desfrutar com alegria, remover da carne o desgosto. É por isso que nós precisamos aproveitar os nossos dias, mas sempre lembrando do Senhor. Sempre fazendo dele o Senhor e Salvador das nossas vidas. E sempre tendo Ele como aquele que direciona os nossos passos. Porque é Ele que irá nos ressuscitar. Porque vida verdadeira só existe nele. E aí, Paulo está falando sobre o seu sofrimento anteriormente. E aí ele diz o seguinte: por isso, versículo 16: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa. Então mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é a corrupção do homem exterior? Morre, vai ficar cheio de marcas, vai ficar flácido, nós vamos morrer. Ainda que o homem exterior se torne velho, ainda que envelheça, ainda que não consiga escutar, que não consiga falar, que os braços não sejam fortes, como nós vimos nas metáforas de Salomão, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque está com Deus, porque está entregue a Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo está chamando essa vida aqui, de leve e momentânea provação, porque isso daqui não se compara àquilo que virá depois. Você pode viver 100 anos, 102 anos, 150 anos, eu acho que é meio impossível, mas se você conseguir, glória a Deus. Mas ainda é leve e pequena, porque a eternidade a gente não consegue nem mensurar. É eterno, não tem fim. Então o peso da glória acima de toda comparação. Por isso que Paulo ele conclui dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Olhe para as que não se veem. Você, jovem, em nome de Jesus, aproveite a vida, aproveite os seus dias, desfrute da vida, mas lembre-se do seu Criador. Lembre-se também que muitos dias maus virão, e lembre-se que Deus irá pedir contas de tudo o que você faz. Mas aproveite a vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados?